Nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho, comitês populares do Brasil inteiro foram para as praças e para as ruas para denunciar a política abusiva de juros praticada pelo Banco Central, lutar pela queda dessa taxa de juros e pela saída de Roberto Campos Neto da presidência do Banco Central. O Comitê Popular Bonfim, de Belo Horizonte, vinculado ao Movimento Brasil Popular, produziu alguns materiais para participar desse mutirão. Eu vou apresentar para vocês a calculadora de juros, que explora dois aspectos negativos dessa alta taxa de juros na vida das famílias e na nossa nação. Essa, então, é a tela que a gente apresenta num notebook ou num televisor para interagir com a população. O título dela é Juro Alto é Roubo, saiba quanto estão roubando de você. E aqui, no canto inferior à direita, nós temos um desenho do Campos Neto, com ele dizendo ao povo que se dane, porque é justamente esse tratamento que ele está dispensando ao povo, porque está apenas comprometido com os especuladores financeiros, com os banqueiros, com aqueles que lucram com altíssima taxa de juros, uma minoria privilegiada do nosso país. E aí a gente explora dois aspectos negativos da alta taxa de juros na vida da população. Primeiro, explorando o prejuízo pessoal. Então, a gente mostra aqui uma tabela em que é possível, quem interage com a mídia, acessar alguns produtos que poderiam ser comprados. Uma moto, um fogão, uma geladeira e um Smart TV. Para cada um desses produtos, vejam, nós temos o preço de mercado deles. Numa outra coluna, os juros praticados por diferentes países, no caso Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Aqui é uma pesquisa de juros de mercado. O número de parcelas em que você pode adquirir o produto pode ser 12, pode ser 18, por exemplo, pode ser 24, pode ser 36, ou até um número menor de parcelas. E a prestação que você pagaria com esse parcelamento, qual que ficaria o valor a prazo e qual o valor total de juros que você paga. Então, a ideia aqui é explorar, com quem estivesse interagindo com a tela, o quanto nós pagamos a mais pela compra de um equipamento. Então, vou separar aqui 12 parcelas, como exemplo. Então, nós temos o preço de uma Smart TV. Vou colocar diferente, vou colocar uma moto. Uma moto CG 160, no preço de mercado de 16 mil. E aí, veja, se eu for comprar essa moto a prazo, com os juros praticados em diferentes países e no Brasil. Então, na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra, você teria um juro médio aí de 1,4%, aproximadamente. E já no Brasil, o juro de mercado de 9,46%. As prestações dessa compra parcelada na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra ficaria em torno de R$ 1.400, enquanto que no Brasil, R$ 2.300. Então, o valor que essa pessoa compraria, né, a moto parcelada, nos países Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, com taxas de juros bem menores, o preço mudaria de 16 mil para em torno de 17.400, 17.500. Enquanto que no Brasil, com juros de 9,46% ao mês, o valor dessa moto iria para R$ 27.437. E aí, a diferença, né? O valor pago pelos juros na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra giraria em torno de R$ 1.400, enquanto que no Brasil, essa pessoa pagaria R$ 11.437 a mais pelo preço da moto, quase o dobro. Então, essa tabela ajuda a pessoa a refletir por que as famílias estão endividadas, por que é difícil renegociar as dívidas com essa taxa de juros absurda praticada pelo Banco Central e por que o consumo retrai, né? Com esses juros abusivos, as pessoas compram menos, a economia se movimenta menos, e você, com isso, tem, numa queda da atividade econômica, você tem a queda da possibilidade de emprego. Então, a gente explora essa tela com quem estiver interagindo conosco na praça, na rua, né? A gente leva esse material para interagir. Aí, a outra possibilidade de explorar
essa mídia é chamar atenção para o prejuízo que essa alta taxa de juros causa no país. Aqui a gente apresenta um gráfico de pizza, que é bastante divulgado pela Auditoria Cidadã da Dívida, que mostra que uma parcela muito grande do que o Brasil arrecada com impostos todo ano, quer dizer, uma parcela absurdamente grande do orçamento público é destinada para pagar juros e amortização da dívida pública. E que essa parcela ela é cada vez maior de acordo com a taxa de juros praticada. Quer dizer, quanto maior a taxa de juros, maior essa fração do orçamento que é transferida diretamente para o mercado financeiro, para os bancos, para aqueles que ganham dinheiro emprestando dinheiro. Enquanto que para a educação sobra do orçamento 2,70%, para assistência social 4,77%, para a saúde 3,37%, e para áreas como ciência e tecnologia, comunicações, gestão ambiental, indústria, né, investimentos que ajudam o país a se desenvolver, sobra um percentual também muito pequeno no conjunto aqui, 5,1%. Então a pergunta que a gente faz para a pessoa é: se a gente baixar essa taxa de juros para os valores praticados em 2021, que é o valor de 2% ao ano, que foi a taxa praticada pelo Banco Central em fevereiro de 2021, como é que ficaria esse gráfico? Aí a gente vem aqui, reduzir a Selic, um orçamento federal com a Selic de 2%, que era o valor praticado em fevereiro de 2021. Veja quanto sobraria de recursos para investir em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em assistência social, beneficiando a vida do povo brasileiro, promovendo desenvolvimento que pode gerar empregos e combater a desigualdade social. Então a gente provoca a pessoa até, inclusive, a dizer assim, onde nós aplicaríamos esse dinheiro, que não iria mais para pagar juros da dívida, porque a taxa Selic foi reduzida a valores que deveriam ser praticados no Brasil. Então a gente faz essa discussão com quem estiver interagindo com a tela. E finalmente a gente mostra a taxa de juros no mundo. E aí veja como que diferencia a taxa praticada pelo Brasil. Aqui seria a taxa de juros reais, que seria a taxa praticada pelo Banco Central menos a inflação. Veja que esse número não é o número da tabela de compra de mercadorias, porque os juros que são praticados no mercado, eles não acompanham essa taxa de juros real, ela é sempre maior, né? Aqui apenas seria uma referência e os juros que são cobrados nos empréstimos, nas compras a prazo, sempre ultrapassam esse valor. E comparativamente com os outros países, fica evidente como que a taxa de juros do Brasil é abusiva e, na verdade, ela é a maior do planeta. E aí voltamos à tela inicial e podemos fazer uma conversa com as pessoas, né, que assistiram a essa tela, que interagiram com ela, inclusive convidando a que elas mandassem um recado para o Campus Neto, gravando no celular, num vídeo rápido, para depois publicar nas redes sociais. Então essa é a tela, essa é a mídia que nós estamos levando para a praça. Eu produzi esse vídeo para divulgar essa mediação, que a gente acha que pode ser interessante de ser feita em vários lugares, para contribuir para essa luta pela queda da taxa de juros no Brasil e pela saída de Roberto Campos Neto do Banco Central.